Eu vou te ajudar a sair do achismo quando se fala na viabilidade de partidas estrela-triângulo. É muito comum falar, no meio da elétrica, é muito comum se falar que não vale mais a pena estrela-triângulo porque as soft starters baratearam muito de preço. Essa é uma verdade, por um lado, porque a soft starter ela se aproximou muito do preço de uma estrela-triângulo. Isso falando de maneira relativa, né? Porque ela já foi muitas vezes mais cara, mas ela continua sendo mais cara. E essa vantagem da Soft Starter em relação à Estrela Triângulo não é só por conta de preço, até porque pelo preço ela perderia na esmagadora maioria dos casos, mas vem por conta de vários benefícios em questão de função, em questão de proteção, em questão de aumento de longevidade do circuito como um todo, do equipamento, e do equipamento eu falo da máquina, né? Não, e além do motor, da máquina também, que vai receber menos tranco. Soft Starter tem uma série de vantagens e passa muito por isso. Essa série de vantagens é o que faz com que ela valha mais a pena em relação a uma estrela triângulo em muitos casos. Mas pensando apenas no aspecto financeiro, a estrela triângulo continua sendo muito viável também. Então nesse vídeo eu vou te demonstrar isso. E o equívoco que acontece, ele acontece porque se compara uma partida estrela triângulo pronta com uma soft starter que não está montada em nada. Então você ainda vai precisar de um botão como esse aqui para poder dar a partida, um botão que tem o botão liga, desliga e o rearme também para em caso de falhas do equipamento, né? Pode também usar um sem rearme, tudo bem. Você pode fazer o rearme abrindo o painel, mas geralmente se usa um rearme externo. Então você vai precisar de um botão, vai precisar de uma caixa, vai precisar de um disjuntor. Coisas que também precisam na estrela triângulo, mas aí é uma comparação injusta você comparar um equipamento pronto e outro que você vai ter que comprar acessórios e ainda realizar a montagem. Então, para esse vídeo, eu dediquei algumas horas aí a montar uma planilha onde eu especifiquei preços dos componentes que são exclusivos da estrela triângulo, comparando então com o soft starter e com o inversor. Eu excluí disjuntor, excluí caixa, porque isso em todos os casos se precisa, excluir botão, em todos os casos se precisa. Então, eu vou mostrar essa planilha, você vai entender melhor quando você vê. Tá bem simples de entender. Eu comparei diversas potências para que você veja se realmente compensa soft starter para sua aplicação ou se compensa uma partida estrela triângulo. Isso vai ficar muito mais claro para você, você vai sair do achismo em relação a isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like para me permitir continuar gravando aqui para o canal. Pessoal, então tá aqui a planilha que nós vamos utilizar para poder fazer o comparativo de valores. E eu já vou explicar como que eu cheguei nesses valores aqui, porque essa explicação é muito importante para que esses percentuais façam algum sentido para vocês, né? Antes disso, deixa eu só mostrar a linha de soft starters que eu considerei. É a linha da Brasiltec. Então são essas soft starters aqui. Tem modelos até 320 amperes, mas não tem estrela triângulo para tudo isso. Estrela triângulo normalmente vai até 50 amperes, né? É o caso, então eu estou considerando até essa de 44 ou de 60, eu não me recordo agora. Mas enfim, não estou considerando todas elas aqui. Tem alguns casos em que a estrela triângulo já não vai mais ser viável e por isso você vai se obrigar a utilizar ou uma soft starter ou um inversor de frequência, né? Também tem a linha de inversores aqui que eu estou levando em consideração. Os modelos iniciais são com entrada monofásica e saída tri. E os demais modelos aí, a partir de 13 amperes, se eu não me engano, já são com entrada trifásica também, que é esse aqui, ó. 9 amperes não, 9 amperes ainda está considerando o modelo monofásico, é isso aqui, ó. De 13 amperes em diante é o modelo trifásico já, que entrou na planilha lá para comparação. Estou considerando estrela triângulo mais enxuta possível, contatores, blocos de contato para intertravamento, relé de sobrecarga e temporizador. Não estou considerando o disjuntor, porque o disjuntor ele vai em todas as montagens, né? Não só de estrela triângulo, mas também no inversor, na soft starter. A caixa vai em inversor, soft starter. O botão vai no inversor, na soft starter. Então, eu estou considerando somente o que é essencial para a estrela triângulo. E também estou considerando uma variação com falta de fase, uma variação com amperímetro, uma variação com comando em 24 e outra variação ainda com essas três coisas: falta de fase, amperímetro e comando 24 volts. Então tá aqui, ó, soft starter, inversor, a estrela triângulo simples, com falta de fase, com amperímetro, com comando 24 e com tudo isso, para comparar o preço também. O que eu estou considerando em cada um dos casos, como eu falei, né? O contator, relé térmico, temporizador, bloco de contato e um pouco de mão de obra adicional, porque para montar a estrela triângulo é muito mais trabalhoso do que para montar um painel com inversor ou soft starter, né? Dá bastante diferença não só no tempo de montagem, mas também nos materiais. Você utiliza mais cabo, mais terminal, mas eu não estou considerando o preço de cabo, o preço de terminal aqui. Apesar de você gastar a mais na estrela triângulo, eu estou sendo bastante conservador para levantar os preços da estrela triângulo aqui. Saibam que esse percentual aqui pode ser maior dependendo do seu estilo de montagem. Se você quiser uma montagem mais refinada, com canaletas e tudo mais, com certeza essa mão de obra aqui não vai ser suficiente para atender essa diferença de trabalho que vai dar para a soft starter, que vai pouco cabo, para uma estrela triângulo que vai bastante cabo, né? Então considerei pouca mão de obra, considerei aqui tudo do mais barato na estrela triângulo,
desconsiderei, na verdade, cabos e terminais que vão a mais também. Não estou considerando diferença de tamanho de caixa, porque na estrela triângulo normalmente a caixa precisa ser um pouco maior, né? Principalmente nos modelos maiores. Então, eu não estou considerando isso, porque dependendo da soft starter, ela também, talvez em algum modelo específico que a soft starter tenha uma caixa maior ainda do que a estrela triângulo. Então, não estou considerando diferença de caixa. E não estou considerando aqui, vocês podem ver, partida compensadora. Por quê? Porque a estrela triângulo ela já não está tão compensando tanto, em alguns casos, comparado com a soft starter. Isso é ainda pior na partida compensadora, porque vai muita mão de obra, vai mais material, a caixa é maior, vai um alto tráfego que é caro também. Então, no fim das contas, partida compensadora, saibam que realmente não está compensando em relação à soft starter. A estrela triângulo compensa em muitos casos e eu vou mostrar aqui para vocês. Olhem só esses percentuais aqui. São percentuais relativos ao valor da soft starter. Então, a soft starter é o preço base aqui. Eu não estou trabalhando com valores absolutos por dois motivos. Primeiro, porque seria difícil de comparar. Aqui eu consigo saber que o inversor é 60% do preço da soft starter. Se eu tivesse com valores absolutos, isso seria difícil, né? Imagina aqui 1.224 e o outro 840. É difícil de compreender isso em proporção, né? Então, estou trabalhando com percentuais. Primeiro motivo é para facilitar a compreensão e segundo motivo, porque os preços eles variam demais. Se você vai usar para revender, para montar, se você está no estado de Santa Catarina, onde a Brasiltec está vendendo, se você está em outro estado, se você está na Zona Franca de Manaus, enfim, os preços aqui eles variam demais mesmo. E aí, por conta disso, então, não vou trabalhar com valores absolutos aqui, até para que no longo prazo esse vídeo continue tendo seu valor, né? Então, sempre relativo à soft starter. Reparem que nos modelos iniciais o inversor chega a ser mais barato que a soft starter, porque a soft starter começa a partir de 16 amperes. A primeira corrente é soft starter, depois inversor e depois estrela triângulo. Tentei encontrar a equivalência mais próxima possível aqui entre esses três dispositivos, né? Então está bem próximo aqui. Nesse caso aqui os três são de 32. Nos outros aqui às vezes dá uma diferença. Um é maior, outro é menor, como aqui, né? 74, 75 e a estrela triângulo com 70. Então tentei encontrar a equivalência mais próxima, mas como a soft starter começa de 16, os modelos iniciais aqui eu considerei sempre o preço da de 16, que vai atender, né? Dá para ajustar uma corrente menor. Então, nos modelos iniciais, olha só, o inversor chega a ser mais barato que a soft starter. Mas à medida que vai aumentando a potência aqui, o inversor fica mais caro e significativamente mais caro, né? No último modelo da lista aqui, é mais de 5 vezes mais caro do que a soft starter. Isso se justifica em muitos casos. Depois eu vou trazer algumas vantagens e desvantagens de cada uma dessas partidas aqui. Tem um comparativo. Deixa eu até dar um spoiler aqui, ó. Tem em relação à proteção e em relação à função também. E agora a estrela triângulo, olha só. Como eu estou considerando somente os produtos em si e não a montagem como um todo, a proporção aqui ela fica bem discrepante, né? Repara que os produtos que eu utilizo para montar uma estrela triângulo, tirando canaleta, trilho DIN, painel, os periféricos em geral, né? Somente esses itens que eu listei aqui, o preço é de somente 26% em relação ao que é uma soft starter. É um quarto, né? Se eu pegar o preço da soft starter e dividir por 4, é o preço dos componentes da estrela triângulo. E isso não muda tanto assim nos modelos maiores. Olha só, eu tenho um pico aqui de 32% nesse modelo aqui. E isso considerando a estrela triângulo simples, né? Eu tenho um pico de 32%. Por que é tão discrepante assim? Eu fiz uma segunda planilha aqui, onde eu tinha 32%, eu tenho 45% agora. O que mudou? Aqui eu estou somando até 32 amperes, eu estou somando R$ 500, tanto na soft starter, quanto no inversor, quanto na estrela triângulo. Estou somando R$ 500, que é o preço da caixa, basicamente, e mais alguns periféricos, trilho DIN, um pouco de cabo, até 32 amperes, R$ 500 para todos esses três. Então, se eu estou somando para os três, por que está mudando o percentual? Porque o percentual é uma proporção. Então, os percentuais, se você não analisar da maneira correta, eles podem enganar um pouco, né? Eu estou considerando somente R$ 500, poderia considerar mais. Da linha 9 para frente, que é de 40 amperes para cima, eu estou considerando R$ 800, que é o preço de uma caixa metálica aí, custa no mínimo uns R$ 500. Então, tem mais uns adicionais ainda. Dependendo desse tamanho aqui, talvez você já passe a utilizar a canaleta. Se eu somar preço de disjuntor aqui, aí isso aqui essa diferença aqui ela vai ficar ainda menor. Porque quando eu pego um todo maior, a proporção acaba diminuindo, né? Então, olha só, vocês podem escolher qual planilha que vocês vão levar em consideração. Eu considero essa aqui bem mais fiel. E talvez se somasse com o disjuntor aqui, considerando o disjuntor, ficaria ainda mais fiel, né? Eu considero essa aqui mais fiel. Mas se você considerar somente os componentes básicos para montagem, talvez você já tenha um painel grande e você quer adicionar uma partida num espaço que está vazio, então você não vai ter custo adicional com painel, e aí esses percentuais aqui que vão ser considerados. Nessa coluna aqui eu tenho somente a soma de um falta-fase e um pouquinho a mais de mão de obra, pouca coisa a mais de mão de obra. Então, olha só, de 26% já subiu para 34%, né?
e se mantém próximo. Ó. Repara que até o final da lista aqui chega a cair a 27, ó, mas se mantém próximo. Então, mesmo nos modelos maiores, a partida estrela-triângulo ela perde muito em relação à eficiência. A estrela-triângulo ela não é muito boa em motores muito grandes. Existem casos específicos que podem ser utilizados, sim, mas ela vai perdendo eficiência se comparado com o soft starter nos modelos maiores. Mas o percentual de custo aqui ele é muito parecido. Ó. Aqui 33%, isso se repete aqui, chega a 38% num caso, mas chega a baixar 26%. Então, no caso com amperímetro, né? Com comando em 24, como precisa de fonte, mais relés acopladores, eu cheguei a considerar a montagem com um transformador, mas para suprir a potência dos contatores, o transformador ficava mais caro do que uma fonte pequena com 2 relés acopladores. Então adicionei um pouquinho de mão de obra e coloquei a fonte e os acopladores para ficar mais barato. Olha só, 38 chega a bater 39%, mas chega a cair a 29% também. Então a gente vê que é pouco abaixo de 40, entre 30% e 40% do preço de uma soft starter, né? E aqui o modelo da partida estrela-triângulo com falta-fase, com amperímetro e com comando 24, que se aproxima um pouco mais da soft starter. Nós temos 53% aqui nos modelos iniciais. Chega... 53% é inclusive o maior valor aqui, né? Chega a baixar a 40%. Ó. Em um dos modelos aqui chega a ficar em 40% do preço da soft starter. Mas comparando na outra planilha, onde eu tenho a soma do preço da caixa junto, né? Lembrando que talvez esse custo aqui, se for considerar um disjuntor, especialmente se for um disjuntor de caixa moldada, vai aproximar ainda mais, né? Mas ainda assim, ó, considerando a caixa, o valor da estrela-triângulo, ele não chega a 50% da soft starter. Em nenhum desses casos iniciais aqui, com falta de fase no perímetro, somente quando se considera o comando em 24, porque soft starter e inversor já trabalham com comando em 24, então você não precisa adicionar componentes, né? Então, eu tenho 50% aqui, chega a bater 51% nesse modelo. E quando eu considero falta de fase em perímetro e comando em 24, aí chega a bater 62%, o valor máximo aqui de custo, né? Então, o valor para você montar uma estrela-triângulo com essas características aqui, falta de fase em perímetro e comando em 24, é de mais da metade do preço de uma soft starter ou inversor. Lembrando que inversor e soft starter protegem contra a falta de fase, tem o monitoramento da corrente, não só da corrente, como de outras grandezas também, e tem comando em 24. Então, talvez a comparação mais justa seria essa aqui, que adiciona algumas funcionalidades à estrela-triângulo, mas nem perto do que é uma soft starter ou inversor, né? Proteção contra curto-circuito. Eu estou considerando que todos eles têm aqui, porque em todos você pode colocar um disjuntor. A verdade é que o componente em si, soft starter e inversor, ela não protege contra curto-circuito nela própria, né? Até existem alguns mecanismos, mas eles são limitados pelo fato de que não é na entrada de energia, né? Existe uma proteção contra curto-circuito na saída, por exemplo. Em alguma medida você consegue contornar isso, mas não na entrada. Então, teria que adicionar disjuntor em todos eles. E talvez até coloquei como todos eles têm aqui, considerando que a montagem vai ocorrer com disjuntor, mas a verdade é que nenhum deles tem, né? A soft starter e o inversor, como eu falei, até conseguem proteger a saída de alguma forma, mas não a entrada. Então talvez até poderia preencher isso aqui tudo com X. Proteção contra a falta de fase. Somente estrela, triângulo e inversor tem. Desculpa, soft starter e inversor, né? A estrela, triângulo, somente o modelo específico com falta de fase, né? Então tem que adicionar essa funcionalidade. Sobrecarga do motor, todos eles têm, porque tem relé térmico na estrela, triângulo, né? Proteção contra subcarga. Somente inversor e soft starter, os outros não tem. Por que é importante subcarga? Soft starter é muito utilizado em bombeamento, né? Então, com a proteção contra a subcarga, você consegue proteger contra o funcionamento a seco. Se a bomba não tiver carga, quer dizer que ela não tem água, e aí você consegue desligar esse motor antes que aconteça algum problema. Desbalanceamento da corrente das fases, também inversor e soft starter conseguem proteger. Estrela triângulo não. Então isso é uma proteção que não é tão importante contra a falta de fase, curto-circuito, por exemplo, mas é importante também porque você pode ter algum problema no motor ou em algum cabo também, e aí a falta de fase não vai pegar, mas através da leitura da corrente você consegue pegar. Comando extra baixa tensão. Isso aqui para proteção de quem está operando o painel, né? Então, inversor e soft starter tem. E a estrela triângulo só quando você adiciona o comando em 24, então essas duas opções vão ter. Questão de funcionalidade, olha só. Redução da corrente de partida. Eu estou considerando todos eles têm, mas é que a verdade é que na estrela triângulo isso é muito... a forma como acontece na estrela triângulo é muito menos eficaz do que numa soft starter ou no inversor, né? A estrela triângulo, ela troca um pico de corrente muito grande por 2 picos menores. Então, com certeza, é melhor do que uma partida direta, né? Mas nem se compara com um inversor ou soft starter, principalmente inversor, né? Partida suave. Isso aqui eu estou falando agora não de corrente, mas de suavidade no arranque mesmo, né? Mecanicamente falando. A soft starter é suave, o inversor nem se compara também, muito suave. Estrela triângulo, eu considerei que não, porque ainda assim são 2 trancos, né? Então você tem um tranco um pouco menor, mas ainda assim são 2. Então
existe um tranco mecânico, isso é ruim para a longevidade do equipamento. Então tem vantagem aqui para esses dois equipamentos iniciais. Parada suave. Isso aqui é extremamente importante no bombeamento por conta do golpe de ariete. Então a estrela triângulo não tem como parar de forma suave, ela vai parar por inércia, né? Desligou os contadores e o motor para por inércia. No inversor, o controle da frequência faz com que haja um controle da velocidade também, você consegue parar com extrema eficiência na velocidade e na rampa desejada. A Soft Starter também permite esse recurso de parada suave, então muito utilizada para bombeamento também. Controle da velocidade, somente o inversor tem controle de velocidade. Então, vamos supor que você precisa controlar a velocidade para o seu processo. Nem adianta ficar comparando o valor aqui, você vai ter que utilizar um inversor de frequência. Agora, se você não precisa controlar, aí essa qualidade aqui do inversor ela pode ser ignorada. Partida com carga. Embora você consiga também partir com carga uma estrela triângulo, se você fizer isso, a corrente, mesmo no primeiro estágio, ela pode ser quase tão grande quanto numa partida direta. Então, nem sempre você consegue partir com carga aqui. A estrela triângulo não é recomendada para partidas com carga. A Soft Starter, o modelo que a Brasiltec trabalha, ela tem tiristores nas 3 fases. Isso significa que dá para partir com carga e com carga relativamente pesada também. Existem modelos de Soft Starter que têm tiristores em 2 fases somente e daí eles não permitem partidas pesadas. O modelo da Brasiltec, sim, dá para partir pesado com ela. E por isso eu marquei, inclusive, que dá para fazer, apesar de que o inversor é superior nesse quesito, tá? Se você tiver uma partida com muita inércia, talvez a Soft Starter, ainda que tenha 3 tiristores, possa não dar conta, porque ela varia a tensão, enquanto que o inversor varia a frequência e isso é mais eficaz para que você tenha uma manutenção melhor do torque. O inversor, inclusive, tem uma gestão de torque muito refinada, né? E isso permite, então, partidas com muita inércia. Talvez, em alguns casos, somente o inversor resolve. Partida de alta inércia. Aqui eu nem lembrei que eu tinha colocado isso aqui, ó. Realmente só o inversor está aqui, ó, porque quando se tem muita inércia, só o inversor vai resolver. Tensão maior na entrada. Você pode entrar com 440 volts e sair com 380, por exemplo. Isso só acontece no inversor. Ou entrar com 380 e sair com 220. Você escolhe a tensão na saída e isso só acontece no inversor. Nenhuma outra consegue fazer. Tensão maior na entrada, 2 fases na entrada e 3 na saída. O inversor consegue criar uma terceira fase. Então, no interior, às vezes tem 2 fases 440 e você precisa transformar em 3 de 380. Só o inversor faz isso. Monitoramento da corrente. Leitura da corrente, né? Indicação da corrente. Inversores Soft Starter indicam a corrente e outros valores também. A estrela triângulo, somente o modelo com amperímetro ou o modelo completo aqui, vou mostrar a corrente, né? E para finalizar aqui, o monitoramento da velocidade. Só o inversor faz isso. O inversor pode te indicar a velocidade, enquanto que os outros não. Então, levando em consideração esses fatores aqui, você vai ter uma melhor noção se compensa ou não utilizar uma estrela triângulo, né? Se você pensar nas vantagens, a proporção aqui de custo ela se torna menos relevante e aí você vai pender para uma Soft Starter ou um inversor. Mas, eventualmente, a sua aplicação não precisa de todas as proteções ou todos os recursos que Soft Starters e inversores vão poder proporcionar. E aí a estrela triângulo, na verdade, ela pode ser uma grande aliada porque realmente a diferença de preço é significativa. Apesar da Brasiltec vender Soft Starters e inversores, eu tenho que ser franco aqui que a diferença de preço é bastante importante. Então, se você considerar somente os componentes e não o produto pronto, você tem uma boa economia, ainda mais se não precisar da caixa, né? Olha só, o percentual que se torna ainda mais significativo. Então, especialmente nos modelos mais simples, aqui quando você não precisa de muito recurso, a estrela triângulo ainda pode ser uma boa aliada. Então, não, ela não está obsoleta. Você ainda vai utilizar a estrela triângulo se você desejar, porque realmente tem sua vantagem aqui no quesito preço. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, porque dá trabalho para montar isso aqui. Eu tive que pesquisar preço por preço e preencher essa planilha aqui. Então deu bastante trabalho. Por favor, me ajuda deixando o seu like e um comentário também. E se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar por dentro das novidades.